votação do PL 323/2020, de origem governamental, que altera as emendas parlamentares impositivas, constando do anexo 1 da Lei 17.875, de 2019. Estima a receita fixa de despesa do Estado de Santa Catarina para o exercício de 2020 e estabelece outras providências, com a emenda ao artigo 74, o 64, que fica com a seguinte redação: as exigências contidas no artigo 55 ficam dispensadas nas hipóteses de transferência de recursos aos municípios para emprego no combate dos efeitos de estiagem, enquanto vigorar o decreto municipal que tenha declarado o estado de emergência ou de calamidade pública. Então, com a emenda aditiva à emenda substitutiva global, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria. Para que nós possamos dar celeridade a essa matéria, a presidência suspende a sessão e retoma às 16h14, encerra a sessão, e convoca outra extraordinária para 16h15. Está encerrada a presente sessão. Eu não quero votar veto. Discussão e votação. Votação da redação final do PL 323/2020, de origem governamental. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria em sede de redação final. Há um projeto extra-pauta de número 182/2020, de autoria do deputado Mocelin. Recebeu ontem em plenário uma emenda substitutiva global de folhas 14. Tramitou hoje na Comissão de Justiça. Consulto os senhores líderes se podemos votar. Havendo concordância dos líderes, votamos hoje. Caso não haja concordância, a votação se dará na próxima terça-feira. Deputado Luiz Fernando Vampiro. De acordo, senhor presidente. Deputada Ana Campanholo. De acordo, senhor presidente. Deputado Kennedy Nunes. Deputado Kennedy, de acordo. Deputado Fabiano da Luz. Contrário. Deputado João Amin. A favor. Deputada Paulinha. Deputado Marcos Vieira. Deputado Nazareno. De acordo, senhor presidente. Deputado Sérgio Mota. Deputado Bruno Souza. De acordo, A favor, presidente. senhor presidente. Deputado Sérgio Mota, a favor. Deputado Jaime Otto. A favor, senhor presidente. Bom, a maioria expressiva dos líderes se manifesta pela votação. Está em discussão o PL 182/2020, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que dispõe sobre atividades essenciais no Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões. Ele vai à discussão e votação na forma da emenda substitutiva global, folhas 14, subemenda aditiva, folhas 24. Em discussão. Presidente. Tem a palavra para discutir a deputada Luciane Carminati. Eu gostaria de ter um esclarecimento da mesa quanto ao regimento da casa, porque este projeto de lei, ele deu entrada em 13 de maio, ele teve uma sessão extraordinária hoje da CCJ para aprovar uma emenda de plenário do deputado Bruno de ontem. Esse projeto encontra-se em regime de prioridade, teve uma alteração, portanto, na CCJ, não passou pela Comissão de Finanças essa alteração, e é um projeto que é prioritário. Então, pelo regimento interno da Casa, o artigo 229 e o artigo 192, nós entendemos que não pode ser apresentado desta forma e, tampouco, nós não tivemos acordo de líderes. Quando um líder não concorda, não é acordo de líderes, na minha avaliação. Deputada Luciane, nós temos precedente na Casa, o PL 009/2020 teve tramitação idêntica e
foi aprovado também tendo recebido emenda de plenário. No caso do PL 182, ele recebeu emenda de plenário. As comissões em que ele devia tramitar era a Comissão de Constituição e Justiça e a de Finanças. Não há qualquer matéria da Finanças para ser deliberado, uma vez que ele já foi aprovado anteriormente pela Comissão de Finanças. E a praxe da Casa é, quando há emenda de plenário, o projeto voltar à tramitação na CCJ e, posteriormente, vir a plenário. O acordo de líderes de hoje teve apenas o voto contrário do deputado Fabiano. A presidência, com todas as vênias que Vossa Excelência merece, pede a compreensão e a presidência também rende-se à maioria. Presidente, eu quero então fazer o debate de mérito. Tem a palavra para discutir agora a deputada Luciane Carminati. Então, nós temos esse projeto 182 de 2020, de autoria do deputado Mocelin, que é de 13 de maio deste ano. Esse projeto de lei ele foi aprovado hoje na Comissão de Finanças, que eu sou vice-presidente, e nesse debate, então, nós aprovamos que consideram-se atividades essenciais no estado de Santa Catarina, ainda que em situação de emergência ou calamidade pública, comercialização de alimentos, atividades industriais, atividades de segurança pública e privada, atividades de saúde pública e privada, telecomunicações e internet, serviços funerários, transporte e entrega, distribuição de encomendas e cargas em geral, produção, distribuição, comercialização de combustíveis, atividades acessórias ou de suporte e a disponibilização de insumos necessários à efetivação das atividades listadas neste artigo. Para tudo isso, cabe 2 parágrafos aqui que estão na lei. Primeiro parágrafo, as restrições ao direito de exercício das atividades elencadas neste artigo, determinadas pelo poder público, em situações excepcionais, referidas no caput deste artigo, deverão ser precedidas de decisão administrativa fundamentada na autoridade competente. Parágrafo 2º. A decisão administrativa deverá indicar a extensão, os motivos, critérios técnicos e científicos que embasem as medidas impostas. A subemenda que eu estou questionando é porque ela abre todas as atividades educacionais, aulas presenciais nas unidades das redes pública e privada de ensino, municipal, estadual, federal, educação infantil, fundamental, média, educação de jovens e adultos, técnico superior e afins, apenas durante a pandemia Covid. E não cabe, neste caso das atividades educacionais, o que cabe a todas as outras. Ou seja, pode-se abrir tudo sem nenhuma explicação técnica e científica, porque está se excluindo os parágrafos 1º e 2º, que cabe para todos os outros incisos, não cabe para a educação. Então, eu acho que nós estamos correndo um risco muito sério como parlamento catarinense, no momento em que estamos vendo o crescimento do Covid, todas as regiões com superlotação de leitos de UTI Covid, ou então quase superlotação, o caso aqui de Chapecó, de 35 leitos UTI, 34 ocupados, 22 na enfermaria, e nós estamos dizendo o seguinte: a partir da aprovação desta lei, pode-se abrir todas as instituições de ensino sem regramento, sem explicações, sem orientação científica. É isto que a lei vai aprovar. Me parece que é um grande contrassenso. O outro PL, o deputado Bruno, tinha como objetivo tornar a educação atividade essencial, foi assinado por 23 deputados e começou a tramitar na casa dia 1º de dezembro. Este PL aqui, para mim, em primeiro lugar, é um golpe. É um golpe, sim, porque de uma hora para outra, numa
audiência da Comissão de Constituição e Justiça, se inclui uma emenda de plenário de ontem, no momento em que há crescimento do Covid. E aí eu quero dizer para os deputados, escolas não funcionam só com crianças. Nós estamos expondo aqui, no momento de crescimento do Covid, estamos expondo profissionais da educação, trabalhadores da alimentação, trabalhadores da limpeza, estamos expondo as famílias, estamos mandando todo mundo ir para a rua, porque aqui não vai haver nenhuma restrição. Então, eu quero fazer aqui um apelo para que os deputados tenham consciência de que, no momento mais crítico em que nós nos encontramos, nós estamos simplesmente permitindo que tudo se abra como atividade essencial, sem nenhuma restrição ou justificativa. O que cabe para todas as outras atividades que o deputado Mocelin coloca, não cabe para a educação. E lembrem, aqui nós temos adultos também. Educação de jovens e adultos são adultos. Ensino superior são adultos. Ensino técnico são adultos, independentemente de idade. Então, aqui nós estamos dando um cheque em branco para todo mundo, público e privado, abrir todas as escolas em São Paulo. Presidente. Deputada Luciane Carminato, o microfone de Vossa Excelência está desligado. Eu já concluí, por isso eu chamo a atenção de todos os deputados. Obrigada. Muito obrigado, deputada Luciane Carminati. Tem a palavra para discutir o deputado Bruno Souza. Bom, até para ficar claro aos deputados, não, na verdade, o que hoje acontece é que tudo está sendo fechado sem nenhuma comprovação científica. É o contrário do que a deputada alega. Hoje, as escolas estão sendo fechadas, ao contrário do que indica a ciência. Fechar as escolas hoje, isso que é anticientífico, isso que é ignorar a ciência. Existem mais de 700 estudos científicos feitos por institutos, por faculdades, por associações médicas que indicam a mesma coisa. Abrir escolas é, sim, seguro. Os alunos, as crianças, não são atores relevantes na cadeia de contágio, mas o Brasil, ao fechar de forma autoritária, arbitrária e de forma unilateral as escolas, está abraçando o obscurantismo anticientífico, é a anticiência fechar escolas, tanto que hoje, senhores, prestem atenção nisso, hoje os países que adotam as mesmas restrições que o Brasil são Bolívia, Costa Rica, México, Equador, Venezuela, Arábia Saudita, Turquistão, Afeganistão e Índia. Esses são os países. Os outros países, onde o bom senso ainda existe, abrem escolas. Hoje os países se esforçam para manter escolas abertas. Eles deixam as escolas para serem as últimas a serem fechadas e não querem fechar escolas. Aqui não. Aqui nós nos esforçamos para fechar escolas, independentes da situação de risco. Hoje, Bélgica, França, Reino Unido, todos esses países passam pela segunda onda do contágio, e a segunda onda lá está muito mais avançada que o Brasil, e todos esses países hoje têm restrições severas e gravíssimas. Sabem o que é permitido lá? Ir ao médico, comprar comida e levar as crianças às escolas. Sabem por quê? Porque lá eles estão ouvindo a ciência, e a ciência é clara. As escolas não aumentam o número de contágio. Escolas fechadas não impediu o Brasil de chegar ao número que nós chegamos, ao estado que nós chegamos. E escolas abertas, no mundo todo, não aumentou o número de contágios, porque crianças são muito menos, e é a ciência que está falando isso, não é o deputado Bruno Souza, as crianças são muito menos suscetíveis ao contágio e transmitem imensamente menos do que os adultos. Parem de culpar as crianças pela crise, parem de adotar o obscurantismo, vamos ouvir a ciência. Existem estudos, as associações médicas hoje, elas são basicamente unânimes em dizer isso. Abram escolas, a Unicef diz, abram escolas, a OMS diz, abram escolas. Quem é contra? O sindicato. O sindicato.
Eu não aceito viver num país refém de um sindicato que não ouve a ciência, que é obscurantista, que é anticientífico. Nós devemos abraçar a racionalidade, a razoabilidade, ouvir o que fala a ciência. E a ciência diz: abram escolas. As associações médicas dizem: abram escolas. Vamos dizer também: vamos abrir escolas. Eu alerto os senhores, em 10, 15, 20 anos, irão olhar para trás e ver esse ano como o ano das trevas, em que escolas foram fechadas, independente do que dizia a ciência. Escolas foram fechadas enquanto a ciência e as pessoas sérias, os cientistas sérios, os pesquisadores sérios diziam: abram escolas. Mas escolas foram fechadas por medo, não medo de contágio, medo de gestores públicos que não tiveram coragem de fazer o certo, de ouvir o que diz a clara e objetiva ciência. Se esses gestores públicos tiveram medo, não tenhamos medo nós, façamos o certo nós, que essa casa adote a luz e jogue e tire Santa Catarina do obscurantismo, do ocultismo, da anticiência. E não, senhores, o projeto não é essa carta branca que fala, deputada, não, está claro aqui no projeto que sim, as escolas serão sujeitas às medidas de segurança, aos protocolos de segurança. Estou aqui com um projeto em mão, então não é isso não. Todas as escolas terão sim que seguir os protocolos de segurança. Não há isso de abertura indiscriminada, não. Nós temos que voltar às aulas agora. E eu peço mais 30 segundos, presidente. 1 minuto para concluir, deputado. Muito obrigado. E além disso, sim, está claro também que existe sim restrição às escolas, sim, elas terão que fazer tudo dentro dos protocolos de segurança. Aliás, protocolos testados já no mundo inteiro. O mundo inteiro testou esses protocolos, aplicou esses protocolos e adivinhem, o resultado ao abrir as escolas foi: não aumentou o número de casos, não foram as crianças, não foram as escolas. Estudos científicos os mais diversos foram feitos após a abertura e viram que os contágios, os focos, as origens dos contágios raramente foram em escolas, e quando foram por atividades extraescolares e não dentro do âmbito escolar. Vamos jogar Santa Catarina de volta na idade da luz, vamos tirar nosso estado das trevas, do obscurantismo, do ocultismo e da anticiência. Vamos ter coragem de liderar e fazer o correto. Por isso eu rogo a essa casa que hoje tome uma atitude correta em nome das crianças e dos pais. Senhor presidente. Presidente. Ainda em discussão. Deputado Kennedy, senhor presidente. Pela ordem. Inscrito deputado Milton Mobs, deputado Zé Milton Schaeffer, deputado Kennedy Nunes. Antes, porém, tem a palavra pela ordem a deputada Luciane Carminati. Eu só gostaria que Vossa Excelência lesse para nós qual é o parágrafo 3º, que diz o parágrafo 3º desse projeto de lei. Deve estar na emenda substitutiva global, né? Exatamente. Atendendo o requerimento da deputada Luciane Carminati, eu peço que ela leia, porque eu não estou encontrando aqui no projeto. Deputada, me ajuda? Ok. Pois o senhor confere se eu estou falando a verdade. Ok. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. O disposto nos parágrafos 1º e 2º, que fala da justificativa, aquilo que eu citei, não se aplica ao inciso 10º deste artigo, ou seja, não se aplica às atividades essenciais tidas como educação. Questão de ordem, presidente. A deputada Luciane ainda está com a palavra. Confere. A leitura de Vossa Excelência está perfeita, deputada. Nem havia por que conferir, né? Jamais Vossa Excelência faria a leitura daquilo que não fosse verdadeiro. Confere. Deputada Luciane, tem a palavra ainda? Ou encerrou? Encerrei, presidente. Obrigada. Muito obrigado, deputada Luciane Carminati. Tem a palavra pela ordem do deputado Bruno e depois os inscritos.
Deputado Milton Obros, para discutir a matéria ainda. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, essa questão da educação é algo que a todos os brasileiros, não só os catarinenses, que ainda não têm onde deixar os seus filhos numa educação infantil, para quem pai e mãe trabalham, na escola regular, que as crianças estão aos cuidados, quem pode, né, está com um tio, está com um avô, está com um irmão, mas quem não pode, está com quem? Além de todos os argumentos colocados pelo deputado Bruno, a questão da ciência, a questão da infecção, da possibilidade de infecção de uma criança ser muito pequena, a gente tem que fazer uma avaliação aqui muito atualizada ao tempo que nós estamos vivendo, a esse tempo de pandemia. Ora, se não vejamos, toda a atividade produtiva está trabalhando. Isso não infecta? Os pais estão trabalhando, voltam para casa onde estão os filhos. Os hospitais, os enfermeiros, funcionários públicos, as enfermeiras, os médicos, estão lá expostos ao ambiente de circulação do vírus, mas estão lá trabalhando. E voltam para casa. Se você for analisar, dentre todas as atividades, uma das mais essenciais é a educação, gente. É a educação porque está relacionada à vida. Todo pai e mãe com filho pequeno, em idade escolar, está vivendo o maior drama da sua vida. Eu conheço dezenas e dezenas de casos de mães que trabalhavam e que hoje desistiram de trabalhar porque não têm onde deixar seus filhos. Agora essa família vai viver como vivia? Não vai mais viver como vivia, porque é a metade do salário que está entrando dentro de casa. Então nós vamos estar levando as famílias a uma qualidade de vida, ao empobrecimento, porque a educação, que é e deveria ser uma atividade essencial, além da necessidade das crianças, porque as crianças estão numa involução de aprendizado durante esse ano terrível. Eu tenho netos em casa, e o meu neto, eu fico preocupado, por mais que ele tenha seus cursinhos, suas coisas, mas não faça atividade online, mas a grande maioria nem possa fazer, nem faz atividade online. Então eu acredito que hoje, nós aprovarmos essa lei, deputado Bruno, é darmos uma sinalização para todos os pais, todos os professores, todas as escolas particulares desse estado de Santa Catarina que estão quebrando, que aí são milhares de professores, porque eles não sabem mais se planejar. Com essa aprovação dessa lei, eles vão começar a planejar o ano letivo a partir de janeiro do ano que vem. Esse ano nada mais vai acontecer na educação, o ano já terminou, não sabemos como vai estar o índice de contaminação em janeiro, em fevereiro, mas as escolas têm que começar, gente, elas têm que começar, para que a nossa população de Santa Catarina volte à normalidade da vida. Está provado que o maior problema da contaminação hoje é fora do ambiente de trabalho ou do ambiente de estudo, seja lá o que for. O maior foco de contaminação hoje está nas aglomerações que não deveriam estar acontecendo, e elas são fora do ambiente de trabalho. É nos bares, é nas festas, é nos encontros, nas comemorações. Cadê a responsabilidade do povo para isso? Então nós vamos impedir que a essência da vida, que é ter a criança lá, o seu ambiente saudável para a educação, do seu pai e da sua mãe poder trabalhar, do professor poder exercitar a sua missão, como todos os profissionais de todas as áreas estão trabalhando. Então, se a gente analisar assim, a saúde deveria estar fechada também, porque os profissionais da saúde estariam em risco, né? E nós não teríamos ninguém para cuidar dos infectados. Não podemos mais pensar assim, gente. Por isso, é hora de nós realmente tomarmos essa atitude e sinalizar
para todo o setor de educação, que a partir do ano que vem tem que voltar à aula, respeitando todos os cuidados de distanciamento que a ocasião nos cobra e permite. Tem a palavra para discutir o deputado Kennedy Nunes e depois inscrito também o deputado Gessé Lopes. Deputado Kennedy. Senhor presidente, senhores deputados, não queria tomar muito tempo, mas eu não poderia ficar calado diante disso. Eu quero fazer um resumo da fala tanto do deputado Bruno com relação a essa questão já de várias comprovações científicas, mas principalmente da fala do deputado Milton Olbus, que é exatamente isso, deputado Milton Olbus, o que esse deputado pensa. Não é possível todos estarem na sua atividade normal e as escolas fechadas por determinação de autoridades que muitas vezes, também assim como a deputada Luciana Carminati tem um ponto de defesa, o deputado Bruno tem um ponto de defesa, neste ponto ninguém tem absoluta razão. Estamos vivendo uma pandemia. Agora, o que eu defendo e sempre defendi é que não há possibilidade dos pais, que são os responsáveis, terem a possibilidade e a opção de mandarem ou não. Nós não estamos falando aqui com relação ao fim da aula online. Isso pode acontecer. Nós estamos falando aqui de opção aos pais que, porventura, não tenham outra condição de deixar os filhos e que estão tendo dificuldade muito grande. Quero aqui fazer o meu registro favorável a esse projeto de lei, dando a possibilidade da escolha. Isso é escolha de pai e mãe. E quero parabenizar a fala do deputado Milton Olbus quando diz exatamente isso. Todos nós estamos trabalhando. Todos nós estamos nos cuidando. Eu acabo de sair do Covid, mas desde 17 de março até agora, eu fiquei apenas 5 dias em casa. Estou trabalhando normal, assim como tantos outros estão trabalhando normal. É possível e é necessário conviver. Agora, o que não pode é fechar as escolas. E daí, digo aqui, muito por uma pressão sindical do que por outras razões. Então, portanto, o meu voto vai ser sim, senhor presidente. Deputado Gessé Lopes para discutir a matéria. Senhor presidente. Vampiro também está presidente. Deputado Luiz Fernando Vampiro está inscrito. Jair Mioto também, senhor Deputado Jair Mioto também. Deputado Alba também. Eu usei lá no início, nas primeiras semanas dessa pandemia, as mesmas palavras que o deputado Bruno usou hoje aqui, que um dia nós íamos olhar para trás e ver o que realmente funcionou, o que não funcionou, o que foi certo fazer, o que não foi certo fazer, porque realmente, 1 semana, 2 semanas, tudo era incerto, mas hoje nós já temos referências para saber o que funcionou e o que não funcionou, o que deu certo e o que não deu certo, quem acertou e quem não acertou. Em março, em abril, nós tínhamos pseudos infectologistas dizendo que até final de agosto, já em pleno lockdown, dizendo que se nós não mantivéssemos em lockdown, até final de agosto morreriam mais de 1 milhão de pessoas, de brasileiros. A própria UFSC, em abril, fez uma análise nesse sentido também. Pois bem, ainda no final de abril e maio já começou a reabertura de comércios, reabertura de igrejas e de muitos outros setores. E de acordo com a teoria de muitos que defendiam o lockdown lá atrás, em março, isso seria um caos se isso acontecesse. Seria o fim do mundo se isso acontecesse. E o que aconteceu? Não acabou o mundo. Continuou mais ou menos. Eu tenho aqui o gráfico, eu queria passar, mas não vai poder. Ficou mais ou menos naquele ritmo, mesmo depois de abrir. Desde a hora que fechou, que estava tudo fechado, começou a reabertura e se manteve mais ou menos no mesmo padrão, sobe, desce, mas se mantinha mais ou menos o mesmo padrão de infectados versus pessoas morrendo por Covid. E nada é incerto. Tem marido que pegou, que dorme com a sua esposa todos os dias, que a esposa não pegou.
Tem aquele que ficou em casa, usou máscara, passou álcool e pegou. Tem aquele que não se cuidou e não pegou. Então, também nada é 100% certo nessa pandemia. Não existe nada que é uma receita de bolo, que é assim e vai acontecer assim. Então, as reaberturas de vários setores que foram acontecendo no decorrer do lockdown, assim que começou-se a liberar os setores, não teve nenhum agravamento. Pelo contrário, se você olhar os gráficos, hoje já estamos reduzindo, e nada diferente foi feito. Então, está aí, mais um desafio para a gente, mostrar que realmente isso, independente de tu abrir as escolas ou não, não vai aumentar os casos de Covid, muito menos os números de mortes, porque as crianças não estão nas escolas, mas estão no shopping, em volta da árvore de Natal, lotada de crianças, estão nos parques, estão nas casas de amigos, porque eles não estão em casa. O meu não está em casa. Está para estudar, obrigado, mas quando tem oportunidade, eu levo ele para locais sociais. E tem 7 anos. Então, está na hora da gente olhar o que nós passamos até agora e tirar a prova real daquilo. Não estou falando de coisa científica, não, de prática. Olhar para trás, desde março até hoje, o que foi falado, o que não foi falado, o que foi defendido e que não aconteceu. E diante desse resultado prático, nós definir aqui hoje que sim, as aulas precisam voltar, se assim definir os pais, os alunos, se assim definir os diretores, os donos das escolas. Essa é a minha opinião. Obrigado, presidente. Inscrita a deputada Marlene, depois o deputado Vampiro, deputado Mioto e deputado Alba. Deputada Marlene tem a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Eu entendo um pouco a preocupação da deputada Luciane, acho que todos nós temos que ter sabemos da importância dos professores, eu sou professora também, e dos cuidados que se deve ter nessa volta às aulas. Mas eu considero que é fundamental que nós possamos retornar às aulas. Primeiro porque, como disseram já outros deputados aqui, disse o deputado Milton também, todos os outros setores já estão trabalhando. Nós também estamos trabalhando desde o início do ano. A saúde, as pessoas que trabalham na saúde, e aí eu falo não só dos médicos, eu falo dos técnicos, dos enfermeiros, do pessoal da limpeza, todo mundo está trabalhando desde o início da pandemia. Se eles não estivessem, nós poderíamos precisar de um hospital e não ter ninguém. E aí eu falo dos postos de saúde também, que são locais sem muita condição, mas mesmo assim eles estão lá trabalhando. Então, eu acho que o que precisa, sim, e aí isso é uma cobrança que a gente tem que fazer ao governo do Estado, e já foi feita também, é que o Estado ofereça condições para as escolas, que ofereça tanto o Estado quanto os municípios. E aí também eu já tive uma resposta do Estado que já foram adquiridos álcool gel, medidores de temperatura, máscaras, face shield, enfim, a estrutura necessária para que os protocolos de segurança possam ser respeitados. Então, eu acho que isso é muito importante, isso nós temos que fazer, mas as aulas têm que voltar. Nós temos, esse ano, como também disse o deputado Milton, obviamente o Estado não volta mais, nem os municípios, mas no ano que vem, a minha preocupação é com essas crianças, aonde essas crianças vão ficar. Nós temos 200 escolas de educação infantil que já fecharam. Se as escolas não tiverem uma sinalização dizendo ano que vem as aulas vão começar em fevereiro, as crianças, os pais não vão poder fazer matrícula. E aí as escolas vão fechar, em vez de 200, nós vamos ter 300, 400 fechadas. Onde é que essas crianças vão no ano que vem? São 17 mil crianças que já não irão mais a uma creche, às escolas de educação infantil. Onde é que as prefeituras, onde é que os municípios vão colocar essas crianças? Vão ficar em casa? O que elas vão fazer? Então, eu me preocupo demais, eu sou mãe. Eu tenho um filho de 12 anos e ele quer voltar para a escola. Ele ia voltar. Aí a escola abriu na semana passada, já fechou de novo.
eu tenho, mas ele tem condições de ficar em casa, tem uma pessoa que cuida, tem quem cuide dele. E as famílias que não têm onde deixar essas crianças, e as famílias que precisam deixar em qualquer lugar, como eu ouvi outro dia uma mãe falando desesperada, me pedindo ajuda, porque ela disse que tem um filho de 5 anos que ela sustenta sozinha, deputado Milton, e ela não tem a quem recorrer, ela não tem família, não tem ninguém. Ela disse, eu deixo meu filho sozinho em casa. Aí eu falei, meu Deus, mas como? Eu preciso trabalhar, ele precisa comer, e aí eu deixo no vizinho. E aí como é que a gente faz isso? É um tema extremamente difícil de se discutir, mas eu acho que a educação... e outro dia eu falei para um diretor de escola que a gente estava trabalhando na questão, nesse projeto para transformar a educação em atividade essencial, e ele olhou para mim e ele falou, mas como assim? Educação não é essencial? Então, eu acho que é uma questão também de responsabilidade nossa, permitir que as escolas que tenham condições, que tenham a estrutura necessária para atender os protocolos sanitários, os pais que queiram mandar os seus filhos para a escola, que vão ter a liberdade de fazer isso, as escolas respeitando a quantidade mínima de alunos em sala de aula, ou seja, atendendo todos os critérios com responsabilidade, esses pais vão poder colocar seus filhos na escola, essas escolas vão poder funcionar, vão ter a garantia de que no ano que vem elas vão poder funcionar, e o Estado, atendendo essa necessidade, atendendo com responsabilidade, colocando todas aquelas, os insumos necessários para que os professores possam trabalhar, eu acho que a gente constrói uma solução que, na minha opinião, é extremamente importante. Nós estamos pensando numa geração que ficou perdeu um ano da vida. Todos nós perdemos, mas as crianças mais do que ninguém. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar e votar para que as aulas possam começar, pelo menos, no ano que vem. Uma questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputada Ada de Luca. Deputada Marlene, sua explanação foi muito bonita, muito emotiva, tá, mas eu queria saber, na lei, onde se encontra um parágrafo, um inciso, um artigo, alguma coisa que diga que é opcional dos pais escolher se a criança vai para a escola ou ela fica remotamente. E não existe isso, né? Na lei. Deputado Bruno vai falar. Deputada Marlene. Tem a palavra pela ordem, deputado Bruno. Deputada, no artigo 10º, no inciso 3º, ele é bem direto. É direito dos pais responsáveis de optarem pela modalidade de educação à distância, se disponível. Da mesma forma, ou seja, os pais podem continuar optando por essa modalidade e não há por que pensar que essa modalidade não seria oferecida se hoje já está sendo assim feito. Remotamente, né? Então tá, obrigado, é porque eu não tenho a lei aqui. Ainda para discutir o deputado Vampiro, está inscrito o deputado Mioto, deputado Alba e o deputado Fernando Kreling. Tem a palavra o deputado Luiz Fernando Vampiro. Presidente, também quero me inscrever, presidente. Deputado Volney. Deputado Volney Weber, está inscrito também. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Vampiro. Muito obrigado. Está me ouvindo? Sim, som está bom. Obrigado. Demais parlamentares, hoje eu tive a oportunidade de ser o relator desta matéria na CCJ e, na minha concepção, de forma tardia. A pandemia veio, não há dúvida nenhuma, é algo diferenciado, todos nós, eu que estou no momento acomedido, todos que já passaram por isso ou que têm o temor de passar, é uma coisa que não é uma ciência exata, cada um faz uma recomendação, os próprios médicos têm encaminhamentos diferentes, mas essa Casa Legislativa teve o lockdown, todo mundo ficou nas suas residências e fomos retomando aos poucos. E nós começamos aos poucos também trabalhar alguns serviços essenciais. Foi trabalhado as academias de ginástica como serviço, as igrejas, o transporte público e assim sucessivamente. E nós deixamos agora, no momento final, para uma discussão que, na minha concepção, devia ser a primeira. Não há dúvida nenhuma que o Brasil está sendo reconhecido e conhecido, onde todas as crianças não estão na sala de aula nos dias de semana, mas elas estão todas na praia aos finais de semana com seus pais.
ela está conhecida onde as pessoas estão esvaziando a sala de aula e enchendo a praia como se a praia ao ar livre fosse efetivamente um ambiente seguro para tal. Não o é. Infelizmente, nós estamos esvaziando as salas de aula e os restaurantes que se transformam em baladas, enfim, uma série de outras atividades estão, obviamente, tendo o seu ritmo quase que normal, respeitada a legislação sanitária. O que acontece é que a segunda onda veio muito forte na Europa. E quem está com Covid lê muito sobre isso e tem acontecido isso comigo, de pesquisa. E hoje, o primeiro-ministro alemão, no dia de hoje, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, que começaram as restrições novamente. E as restrições de horário, de permanência em locais, começaram várias restrições na Alemanha hoje, na segunda onda forte do Covid. E eles só preservarão as escolas. Isso mostra a cultura de cada país, isso mostra a forma de relacionamento com algo tão importante como a educação. Não há dúvida nenhuma que este projeto ele deveria já, e eu acredito que o deputado João Amin, que teve essa ideia, mas foi mal compreendido pelos pares e por algumas pessoas da sociedade catarinense, este é um projeto que deveria ser o número 1 e não o número 55º, como está indo nessa ordem. Por isso que eu, com convicção, fui o relator pela aprovação da matéria e também com convicção voto pela aprovação para que tenha-se a oportunidade dos pais poderem levar ou não seus filhos à escola, que as escolas possam abrir com qualidade, como tem acontecido, na verdade, com as empresas e com aqueles que precisam trabalhar. Então, diante desse fato, nós votamos favorável ao projeto de lei, senhor presidente, para reabertura com as normas sanitárias das escolas catarinenses. Obrigado. A palavra para discutir a matéria, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero reafirmar aqui o meu voto, a minha posição. Educação é essencial. No momento que nós estamos vivendo, nós precisamos compreender, embasado em tudo que nós ouvimos aqui dos deputados, compreender a real importância da educação num momento como esse. É óbvio que nós podemos fazer isso de maneira presencial ou de maneira online, mas não podemos parar. E também algo que é importante ressaltar aqui, que esse ano já acabou. Ninguém está falando para começar as aulas amanhã, como citou a deputada Marlene, o deputado Milton, ninguém está criando algo aqui para constranger ou para trazer desgaste aí para os professores, para os profissionais, mas que se dê o direito aos profissionais da educação de ter esses 3 meses de planejamento, dezembro, janeiro, para começar lá em fevereiro, na pior das hipóteses, em março, mas que se dê a opção para que os profissionais da educação, as escolas, os colégios públicos particulares, e aqui não está se falando só de criança, está se falando de toda a educação, não é só as creches, mas é o ensino fundamental, ensino médio, faculdade, tudo. Nós precisamos dar o devido valor para a educação, ainda que tardio, como falou o deputado Vampiro, mas eu me penitencio aqui porque alguns meses atrás nós também não sabíamos nem com o que estávamos lidando. Hoje nós temos conhecimento e temos também as maneiras de prevenção. A escola pode ser, inclusive, um dos grandes fatores de orientação para a prevenção. Os professores, os profissionais da educação, podem ser aqueles que vão ajudar o Estado, ajudar, como faz as igrejas também, ajudar a conscientizar as pessoas dos reais cuidados que nós precisamos ter. Não cabe mais lockdown, não cabe mais isolamento, o que cabe sim e com muito rigor é o distanciamento, é todas as medidas de proteção, é álcool gel, é aferição de temperatura, é todos os protocolos, tudo organizado, dando-se a opção também para os pais que não quiserem enviar os seus filhos e que queiram fazer de maneira online, e creio também que a Secretaria de Educação do Estado e dos municípios devem priorizar também, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu reforço isso,
o Estado tem que priorizar também o acesso dos nossos jovens, nossas crianças, aos meios de comunicação, à mídia, ao celular, ao computador, desenvolver programas, plataformas, aplicativos que possibilitem o melhor aprendizado das crianças, pois, mesmo quando acabar essa pandemia, muitas coisas que se faz de maneira presencial poderão ser feitas home office ou online. Então, nós não estamos aqui constrangendo ou criando qualquer embaraço para a sociedade catarinense. Nós estamos fazendo aqui um projeto declarando essencial a atividade escolar. Segundo, que se crie os protocolos com todo o rigor necessário dos órgãos de controle, dos protocolos da saúde, todo o rigor necessário nos protocolos, mas que não se continue fazendo lockdown na educação. Nós temos condições, fevereiro, março, de retornar, um projeto. Não é um projeto unilateral, é um projeto de construção. Se abre uma porta para esse trabalho com a educação, mas isso será debatido a muitas mãos. Há muitas vozes, será debatido, mas que se retorne com prudência, com cuidado, com rigor nos protocolos e com o direito dos pais optarem também se querem fazer online ou se querem permitir de forma presencial, com todo o cuidado, muito bem falou a deputada Carminati, com todo o cuidado também para com os profissionais da educação, mas que nós possamos, eu creio que ao final, depois de todo esse debate, a sociedade, a imprensa, todos vamos entender e chegar a esse consenso de que a educação é fundamental e que nós precisamos construir protocolos para, no início de 2021, começar esse planejamento agora e em fevereiro, março, retomarmos com todos os cuidados a educação que tem que ser prioridade no nosso país, como é prioridade e continua operando, como bem citou o deputado Vampiro, na Alemanha, na Europa, em muitos países ditos desenvolvidos aí. Então, que possamos aprovar esse projeto, mas também dialogar com a sociedade, permitir que se tire todas as dúvidas para que possamos fazer uma retomada segura. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito para discutir a matéria, deputado Alba. Depois, deputado Fernando Crelin, deputado Volney Weber e deputado João. Tem a palavra o deputado Alba. Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, quero deixar registrado aqui o meu posicionamento pela educação, pelo retorno das escolas, sejam públicas ou privadas. Educação é atividade essencial na sociedade, não pode parar. Já devia ter sido retomado há muito tempo. Aliás, não só essa medida de restrição, mas inúmeras medidas de restrições foram tomadas tanto pelo governo do Estado ou pelos governos municipais, de forma exagerada. E se esta casa reconheceu a atividade física como atividade essencial, se reconheceu que as igrejas merecidamente têm que ter as portas abertas, que é atividade essencial, a educação também é atividade essencial. E a gente vê aí, notadamente, diariamente, as crianças querendo frequentar as escolas, os pais tendo a necessidade de deixarem os seus filhos nas escolas, por terem a necessidade de trabalhar para conquistar o sustento da família. Nós vemos escolas privadas, seja de educação infantil, básica ou ensino superior, quebrando como os demais ramos da economia, e a gente vê que há, sim, a possibilidade de se fazer uma educação segura, com protocolos de segurança em todos os níveis. Portanto, registro aqui o meu posicionamento favorável à retomada imediata das aulas presenciais em Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, deputado Fernando Crelin. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha pela TVAL, faço uma defesa, não quero ser redundante aqui, muitos já fizeram a defesa, dos seus votos, tanto favoráveis quanto contrários, mas nos últimos dias muito se falou sobre eleições, abstenção de votos, mais de 114 mil pessoas
não foram para as urnas votarem em Joinville. No estado de Santa Catarina, o percentual foi altíssimo, o maior número da história. E aí, quando criaram um fato que a escola é um local de maior contaminação, de alta contaminação, as pessoas não foram para as escolas. O erro foi não colocar as urnas eletrônicas nas praias. Se colocasse nas praias, não teria abstenção. Estaria tudo perfeito. Acho que o erro foi colocar as urnas nas escolas. Teve dono de escola, na minha cidade, que ele não pode abrir as portas para os alunos estudarem, mas ele teve que abrir a porta no dia da eleição. Olha que absurdo. Se coloquem no lugar de um proprietário de escola. Você não pode abrir a escola para alguém estudar, mas você pode abrir no dia da eleição. Aquela muvuca danada. Eu fiquei 1 hora para votar no dia da eleição, corredor, uma loucura de gente, mas aí não tinha problema, não tinha contaminação. Agora, para as crianças voltarem a estudar, tem. A minha maior preocupação está, logicamente, com o colapso da saúde, com a saúde das pessoas, isso eu sempre defendi. O que eu não consigo defender é a flexibilização seletiva, 2 pesos e 2 medidas. Se coloquem no lugar de um proprietário de escola, de um pai que quer mandar seu filho para a escola, olhar vários locais lotados e ele não pode abrir sua escola, não pode levar seu filho. A grande preocupação, o colapso educacional a partir de 2021. Junho desse ano, cheguei aqui na Assembleia e falei sobre isso. O colapso, os prefeitos eleitos têm um grande peso a partir do ano que vem, que não terão braços na educação infantil, não terão braços para absorver essas crianças que saíram da escola privada para a escola pública. Não terá. Aí sim, tivemos o colapso da saúde, o colapso econômico e o grande colapso que está por vir educacional, que vai acontecer. Então, a gente vai barrar isso agora? Não estamos sendo contra ninguém, entendemos. Se erraram no passado, se não erraram, ninguém sabia em março o que ia acontecer. Era tudo novo para todo mundo. Ninguém podia dizer o seguinte, libera, não libera, lockdown, não lockdown, porque ninguém sabia. Agora, com o tempo, depois de praticamente 10 meses, as pessoas já começaram a entender que o mundo tem que continuar. Além disso, me preocupa também uma questão. O colapso que vai gerar socioemocional dessas crianças. Tenho um filho de 10 anos. Meu filho está 10 meses praticamente dentro de casa, não indo para a aula. Agora que abriu, ele foi para a aula presencial. Que possa dar a oportunidade da escola híbrida, como o deputado Jair Mioto falou, né, que tem oportunidade tanto online quanto presencial, mas que possa dar oportunidade para os proprietários de escolas privadas abrirem as matrículas. Os pais não sabem se matriculam, não vão pagar, o profissional que está lá trabalhando depende disso para receber seu salário, não vai receber, a escola vai fechar e o pai não sabe se matricula ou não. Então, hoje ninguém sabe. Eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem de realmente dar oportunidade. Pode ser híbrido, ou remoto ou presencial, mas dar oportunidade. Um pai chegar e ver um shopping lotado, um profissional ver um shopping lotado, crianças correndo para tudo que é lado. Lá na minha rua, sim, a criançada se junta, agora são 5:05. A criançada deve estar lá na rua brincando agora. É verdade. Até poucos meses atrás não dava, mas agora não tem mais como segurar. Tu pensa o que vai ser? A partir do ano que vem nós perdemos 1 ano praticamente, 1 ano. A partir do ano que vem o que vai ser a questão socioemocional dessa criançada. Pensa na alfabetização como não deve estar. Uma criança de 1º aninho, a criança da educação infantil. Então, gente, vamos abrir um pouco a cabeça, né? Vamos tentar todos, de alguma forma, dar um passo atrás, mas entender o que é mais importante. Eu acho que o importante nesse momento é dar oportunidade e condições para as pessoas estudarem. Países de primeiro mundo estão fazendo. Por que nós não vamos fazer? Tem a palavra para discutir a matéria o deputado Volney Weber. Muito bem, boa tarde, presidente, boa tarde, deputados, deputadas, e também a quem nos acompanha aí pela rede social, pela TV AL, enfim. A fala do deputado Fernando, na parte final aí, muito importante. Vamos dar oportunidade para as escolas poder lançar a rematrícula, fazer com que os pais possam escolher a forma como encaminhar seus filhos para a escola e de forma que eles possam ir trabalhar com tranquilidade. Então, a aprovação deste projeto no dia de hoje, ele é de suma importância. Vejam só, escolas quebrando, fechando as portas por falta de receita. E aqui eu falo mais das escolas particulares, porque as públicas
essa não quebra. Essa o servidor continua recebendo e não vi até agora ninguém reclamando. O servidor público até agora não vi ninguém reclamando por falta de ir para a escola. Então, nós temos aí profissionais nas escolas particulares perdendo emprego. Esses estão preocupados. Esses estão querendo achar solução e maneiras de poder trabalhar, assim como tantos outros da sociedade estão trabalhando em diversos segmentos. Mas estranho aqui que o professor nesse momento não pode trabalhar porque é perigoso. E os que estão colocando alimento na mesa do brasileiro, na mesa do mundo inteiro, esses têm que trabalhar, esses não correm risco. E eu quero deixar bem claro aqui também o outro chateamento que a gente tem nesse momento, e exemplo claro que acontece no nosso país, quando vem se falar do próprio INSS, os profissionais que já têm seus salários garantidos, que não querem ir trabalhar para atender aqueles que perderam a saúde, para atender aqueles que precisam do auxílio doença. É engraçado esse negócio. Uns vão trabalhar porque a roça está ficando no mato, e se não capinar se perde tudo. Outros têm os grãos já no celeiro e não vão trabalhar porque é perigoso. Peraí, mas é perigoso para todo mundo, e tem os critérios, tem que se cuidarem. Mas parece que a regra não é para todos, é só para alguns. Então, eu quero deixar bem claro aqui que tem pais deixando do emprego, mães deixando do emprego. Eu estou aqui também, não só deputado, eu estou como empresário, e nós estamos vivenciando isso na prática, no dia a dia, de pais e mães pedindo a demissão porque não tem mais onde deixar suas crianças e seus filhos. Então, eu acho que nós temos que ter a sensibilidade aqui de que todo mundo está trabalhando e que o que existe, na verdade, é alguns absurdos aí. Exemplo esse do INSS que eu acabei de falar. Eu acho que o que está faltando mesmo é o rigor da lei para os que não cumprem os critérios de segurança. É isso que está faltando. Sou contra fechar as atividades. Nós já conhecemos e já aprendemos a conviver com esse bicho. Agora, mas eu sou a favor de lacrar os estabelecimentos ou as atividades daqueles que não cumprem com as regras de segurança. Está faltando mais a rigor nesse momento. De quem faz aglomeração, vai lá, prende o responsável da residência ou do ambiente aonde tem aglomeração. Vai lá, prende ou lacra o estabelecimento que não está cumprindo com as regras. Mas não dá conta. Como que não dá conta? Na minha casa, se eu digo que ninguém dança em cima da mesa, ninguém dança em cima da mesa. Então, na nossa casa, no nosso estado, se as pessoas não cumprem com a regra, os estabelecimentos não cumprem com a regra, lacra estabelecimento. Está faltando é comportamento. E não deixar nossas crianças em casa. E não parar com as atividades. Então era isso que eu tinha para fazer a colocação e já me coloco aqui a favor da abertura das escolas, desde já, com condições dos pais escolherem se querem virtual. Tem a palavra para discutir a matéria o deputado João Amin. Senhor presidente, senhores deputados, queria cumprimentar o deputado Bruno, que faz essa emenda aqui, independente da emenda que a gente discute ou do projeto que vários deputados outros também assinaram, e eu tive a oportunidade de relatar hoje na CCJ, tratam sobre o mesmo assunto, a volta às aulas. O legal, fazendo uma retrospectiva, Bruno, é o seguinte: quando eu protocolei o meu projeto lá em junho, e eu comecei a tomar uma saraivada, olha, eu nunca tomei tanta porrada de alguma ação política minha. Já fui vereador, já fui vice-prefeito, já tive a oportunidade de ser deputado uma vez, estou no meu segundo mandato, nunca tomei tanta porrada. Era junho, e aí quando começaram a falar muito da minha filha,
que tinha nascido em abril, eu retroagi. Alguns vão dizer que eu amarelei, não tem problema. Alguns vão dizer que eu não encarei, não tem problema. Eu não queria expor a minha filha, que agora está com 7 meses e meio, a isso. Começaram a falar muito dela. E eu baixei a minha bolinha. Eu fico muito feliz agora, em dezembro, de que os únicos argumentos que sobraram para a turma que é contra, assim, já é dezembro. Porque avião pode, ônibus pode, balada pode, tudo pode, mas a escola não pode. Não é obrigar ninguém a botar o seu filho na escola, é dar oportunidade, principalmente para aquele que não tem condições de botar o seu filho na escola. Eu quero começar a minha fala com uns números que realmente chocam. A cada 3 horas, 3 crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente a cada hora no Brasil. Na infância e adolescência, 77% é padrasto, vizinho, parente ou pai. Onde é que estão hoje essas crianças que não estão na escola? Estão com padrasto, estão com os vizinhos, parente ou pai. 52% dos abusos acontecem dentro da residência das vítimas. Onde é que estão as crianças hoje? Dentro das casas. 2% nas escolas. Tem um estudo do Imperial College, que é a mesma instituição que serviu de base para o lockdown, datado do dia 16 de novembro agora, deste ano, recomendando a volta às aulas imediatamente, informando que os prejuízos são maiores com o fechamento do que com a abertura das escolas. Um levantamento da BBC News Mundo demonstrou que o número de downloads de imagem de pedofilia aumentou em 25% em razão da proximidade dos adolescentes com o computador. A Unicef, a OMS e o Imperial College recomendam urgentemente a volta às aulas. Na cidade de Bauru, foi feito um levantamento que comprovou o aumento de 53% dos casos de abuso sexual durante os primeiros 60 dias de quarentena. Sim, choca, ninguém quer falar sobre isso, mas tem que falar. Até a Folha de São Paulo publicou um artigo no dia 25 de novembro agora, até a Folha de São Paulo, que mais de 400 pediatras assinam carta de apoio ao retorno das aulas presenciais. Então, não tem por que a gente não tomar essa medida hoje. Eu me arrependo, o único arrependimento que eu tenho é de ter retirado o meu projeto. O deputado Lima também protocolou um projeto semelhante, e a gente precisa dar o direito da pessoa que tem um filho, que tem um emprego, que se não perder um emprego, está com dificuldade para manter o filho, que não tem condições de contratar babá, botar em aula particular, porque a aula particular em casa está acontecendo. A única coisa que não está acontecendo é a escola aberta. A única coisa. E o Brasil é reconhecido por isso, né? Tudo está aberto, menos a escola. Fora o índice da criança, da força dela, da incidência do Covid nela, por isso não tem como, independente se é emenda, se é o projeto, eu sou a favor e eu espero que o deputado Bruno tenha mais competência que eu agora em dezembro do que eu tive em junho. Valeu, pessoal. Senhor presidente. Encerrada a discussão, tem a palavra o deputado Moacir Sopelsa. Senhor presidente, não será mais do que 30 segundos. Apenas para dizer que realmente nós não podemos continuar com as escolas fechadas. As escolas devem abrir, os pais devem ter liberdade se vão mandar os filhos ou não. Eu só queria que nós não transmitíssemos e deixássemos parecer em toda a nossa discussão, e aí peço vênia a todos os parlamentares, que são os professores que não querem abrir as escolas. Poderão ter alguns professores que
não concordo em abrir as escolas e também não podemos deixar transparecer que os professores não estão trabalhando. Os professores estão trabalhando e, na sua grande maioria, também eu entendo que gostariam que as escolas abrissem, principalmente, aqui as escolas particulares, quantos que estão perdendo os seus empregos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação, PL 182/2020. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria. Voto contrário da deputada Luciane Carminati, conforme manifestação. Voto contrário também do deputado Neudi Sareta e do deputado Fabiano da Luz. Então, a matéria está aprovada. Também, senhor presidente. Tem a palavra, Forma, senhor presidente. deputado Padre Pedro Baldiceira também. Então, com os votos contrários do deputada Luciane Carminati, deputado Fabiano da Luz, deputado Padre Pedro Baldiceira e deputado Neudi Sareta. Votação da redação final do PL 207/2019. Autora, deputada Marlene Fengler. Deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado. Votação da redação final do PL 345. Comissão de Constituição e Justiça. Deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado. Votação da redação final do PL 355/2020. CCJ também. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Discussão e votação em turno único. A admissibilidade da proposta à Constituição PEC 007/2020. Tem origem na mesa. Altera o inciso 6º do parágrafo único do 173 da Constituição Estadual para incluir a Associação Filarmônica Camerata Florianópolis na concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do Estado a entidades culturais. A presidência salienta que é apenas a admissibilidade da PEC. Parecer da CCJ pela admissibilidade. Não havendo quem queira discutir, votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada a admissibilidade da PEC. De número 007. Discussão em turno único. Discussão e votação em turno único. PL 007/2020. Origem governamental. Altera a Lei 16.537 de 2014, que institui o Conselho Estadual dos Povos Indígenas, CEPIM, e estabelece outras providências. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em turno único. PL 255/2020. Deputado Valnei Weber dispõe sobre a suspensão do prazo de recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, nos casos que especifiquem, enquanto vigorar a decretação estadual de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão. Não havendo quem queira discutir, tem a palavra para discutir o autor, deputado Valnei Weber. Tem que ligar o som, deputado. Vamos lá, está ligado, então. Agora sim. Obrigado, senhor presidente, Agora pela chamada de atenção. Quero aqui, nesse momento, deixar registrado da importância que é esse projeto. Projeto esse que vem de encontro, simplesmente nesse momento, a suspender o prazo para o recolhimento do IPVA, nos casos de quem? Das empresas de passageiros de turismo e de empresas de transporte escolar, a fim de minimizar os prejuízos dessas empresas que estão sem faturamento e com muitas dificuldades de honrar os seus compromissos e obrigações. Então, são empresas que estão paradas já há muito tempo, sem receita alguma, e automaticamente, pelo fato de o IPVA não estar suspenso, os seus veículos, nesse momento, estão de forma irregular para transitarem. Então, o pedido aqui é simplesmente para suspender enquanto que nós estivermos vivendo esse período de pandemia do decreto emergencial, fazendo com que, assim que voltar,
a normalidade, eles tenham condições de buscar, inclusive, a negociação com o governo do Estado através de parcelamento, para assim botar os seus equipamentos em dia e voltar às atividades de forma normal, tendo condições de honrar os seus compromissos. Então, é um projeto simples, não caracteriza a renúncia de receita em momento algum, mas sim suspende temporariamente essas obrigações. Então, conto aí com o apoio dos nobres companheiros para tão logo buscar a aprovação desse projeto, para fazer com que essas atividades, esses empresários, essas pessoas que dependem dessas atividades e que estão nesse momento sem receita alguma, tenham um pouco mais de segurança e tranquilidade quanto a esta atividade. Um abraço. Encerrada a discussão, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Para votarmos a redação final dos projetos aprovados ontem, a presidência suspende a presente sessão e convoca outra extraordinária para 17 horas e 23 minutos. Antes, porém, de encerrar, tem a palavra pela ordem, o deputado Luiz Fernando Vampiro. Senhor presidente, não tem na pauta o projeto 222.2, que trata sobre recuperação de crédito refis no Estado de Santa Catarina, que passou hoje na Comissão de Finanças. Isso não está pré-agendado, extra pauta ou na pauta para votação hoje, senhor presidente? Não, não está na pauta. Vou solicitar assessoria que paute para terça-feira. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Então, está encerrada a presente sessão. Declaro aberta a presente sessão. Passamos de imediato à ordem do dia. Votação da redação final do PL 182/2020. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado com os votos contrários dos deputados que votaram contrariamente no turno único, votado na sessão anterior. Votação da redação final da admissibilidade da PEC 007/2020. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação da redação final do PL 007/2020. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. E votação ainda da redação final do PL 255/2020, de autoria do deputado Volney Weber. Moções de número 557, deputado Jair Mioto. Manifesta aplauso à Associação Missionária Jeová Jiré pelos brilhantes serviços assistenciais realizados no Brasil e no exterior. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção 558, deputado Coronel Mocelin, solicita à bancada federal catarinense a aprovação do PL 2809 para possibilitar que as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos renovem a certificação de entidades beneficentes de assistência social. Discussão, votação, aprovada a moção. A presidência defere os requerimentos de números 1538 a 1541 e comunica que encaminhará aos destinatários, na forma do regimento interno da Casa, as indicações de números 2175 a 2179. Encerrada a ordem do dia, não há oradores inscritos em explicações pessoais. A presidência agradece a presença e a participação das senhoras deputadas e dos senhores deputados na sessão ou nas sessões desta tarde e, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.